hoje o tema sobre radiações, né? Na ufologia existem vários e vários casos em que a presença de objetos próximos, eles provocam, né, aqueles efeitos que são comumente vistos em radiações, quando você está próximo de algum agente radioativo. E tem um caso na literatura ufológica que é um dos mais famosos, que ocorreu em 1980, no Texas, né, em 29 de dezembro, com duas amigas que estavam indo no bingo, só que elas chegaram lá e o bingo não estava funcionando. E aí elas decidiram voltar para fazer, então vamos voltar, já era noite, né, 9 horas da noite, e na estrada à noite elas voltando, próximo do Texas ali, né, elas notaram no céu uma luz muito forte. Era a Beth e a Vicky, duas amigas, e o neto da Beth, né? O Colby Landron, né? Acho que tinha 7 anos na época. Então, acho que a Beth tinha 57, a outra tinha 54, acho que eu recordo a idade. Então, eles viram um objeto no céu muito luminoso e elas pararam o carro para ver o que era aquilo, né? E aquele objeto foi se aproximando, e era um objeto que tinha um formato triangular, gigantesco, muito grande. Um formato de diamante, só que vermelho, né? E parecia que na parte de baixo desse objeto soltava uma espécie de fogo. Eu vou pedir para... Está vendo ali na imagem? Tem ali a Beth, né? O neto dela, o Colby, e a Vicky, né? Essas que são as testemunhas principais do caso. Então, o que aconteceu? Vou pedir para colocar a imagem número 2, só para fazer uma ilustração do que elas viram, né? Tá vendo? Aí é uma ilustração do objeto, muito grande, e ele soltava um facho. Segundo elas, era muito quente. Então, quando elas pararam... Peraí, mas explica essa imagem aí que eu não estou entendendo. Ali tem um carro próximo de um OVNI em formato de diamante, né? Tá parecendo... Assim, olhando, eu estou falando para quem estava só nos ouvindo. Tá parecendo um balão de Santo Antônio, gigantesco. De festa junina, igual. De festa junina. E a cauda que tem embaixo dele é uma luz, né? Gigantesca. Soltando um facho de luz, né? Muito forte, né? E ali os helicópteros, né? Um balão de festa junina mesmo, em formato gigantesco. Então, o Colby, que na época tinha 7 anos, falou que parecia um diamante brilhante vermelho. Parecia que estava pegando fogo, né? Então, tem variações dessa ilustração. Como é uma ilustração, tem algumas que, né, diferenciam uma da outra. Mas seria mais basicamente esse cenário que estava ali à noite numa estrada, coberta de pinheiros, né? E aí eles saíram do carro. A Beth saiu do carro e a Vicky também. O menino não, ele ficou dentro do carro. E na hora que ela saiu do lado de fora do carro, ela notou um calor excessivo, né? Muito quente. E então a Beth voltou para dentro do carro, né? E na hora que ela entrou dentro do carro, a maçaneta do carro estava pegando fogo. Ela mal conseguiu abrir a porta para entrar. Peraí, Paulo. Jô, pode entrar, Jô. Aí, ó. Aí, só pra gente entregar o microfone. Valeu, Jô, querido. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar. Então, ela foi e entrou de volta com o carro, porque estava muito quente, né? E o objeto praticamente passou por cima do carro. E de dentro do carro, o Colby viu, né? Ele contou 23 helicópteros desses de 2 hélices, né? Que é o CH-47 Sinox, que é usado tanto pelo Exército como pela Marinha americana, né? E como eram pinheiros muito altos, né? Eles viram esse objeto passar e até sumir, né? Na copa das árvores. Então, o carro ficou ali meio chamuscado, eles entraram dentro do carro e foram embora. Só que eles chegaram em casa, né, tanto a Beth como a Vicky, eles começaram a ter problemas de saúde, queimaduras, né? Então tem uma imagem número 3 aí que eu vou pedir para colocar, que foram várias fotos que saíram nos jornais, tá vendo? Do couro cabeludo e das mãos. O cabelo delas começaram a cair, começaram a ter bolhas no corpo todo. É como se elas tivessem entrado em contato mesmo com alguma coisa radiativa. Uma alta temperatura e uma radiação. Os médicos que examinaram as duas, à época,
disseram que elas estiveram expostas a algum tipo de radiação. Porque não foi somente o calor. Né? Porque, por exemplo, elas tiveram aqui, ó, náuseas, dores de cabeça, diarreia, né? Perda de cabelo, dores nos olhos. Quer dizer, tudo isso em contato com esse objeto. Então, o que aconteceu na sequência? Elas ficaram muito tempo passando mal, os três. Só que a Beth foi a mais afetada. A que ficou lá de fora mais tempo, né? O menino também passou mal, mas depois de um tempo eles recobraram a saúde, né? Nesse intervalo, em busca de respostas por que teria acontecido, ela procurou as pessoas, os pesquisadores, e eles começaram a investigar. Só que o governo americano negava que teria feito uma operação de tanto... Porque é o seguinte, o que eles pensaram à época? Que seria uma aeronave experimental americana, uma arma do próprio governo americano, uma nave ali de testes que teria passado e teria provocado isso. Então, aí, o advogado delas entrou na justiça contra o exército americano, só que aí, como não tinha provas, né, mais substanciais, a coisa não foi para frente. Então, durante muito tempo, não teve nenhuma testemunha que pudesse agregar para que ao que ela teria relatado. Delas, né? E depois de praticamente quase 20 anos, uma equipe de pesquisadores descobriram outras testemunhas, né? Inclusive um policial que estava com a esposa e que eles só viram os helicópteros, eles não viram a nave, né, em si. Então, hoje só é vivo o Kolbe, né, o neto que está com 30 e poucos anos, né? Acho que, se não me falha a memória, acho que uns 40 anos agora, né? Foi em 80, né? Tá o quê? Com 44 anos, né? É isso mesmo. É porque o documentário que eu vi dele, ele estava com 30 anos. Então, o documentário é mais velho, né? Mas ele está vivo até hoje. E ele se recorda perfeitamente. Então, aí a Beth e a Vicky, eles entraram contra um processo contra o governo americano por danos, né? Só que o juiz não deu o ganho de causa. Eles pediram 20 milhões à época, em 86. Mas o juiz alegou que não tinha provas, que realmente aquilo teria sido provocado por alguma atividade militar, né? E aí o caso ficou, assim, dentre vários casos ufológicos, ele meio na dúvida. Será que realmente isso aconteceu ou não aconteceu? Mas agora, aparecendo essas outras testemunhas do caso, outras pessoas que também viram, aí o caso voltou à tona. Será que essas pessoas na época não falaram por medo? Também, né? Esse policial mesmo, que à época viu isso. Porque se saiu nos jornais... Foi uma coisa muito divulgada. Pois e só aparecer agora essas testemunhas, né? Agora, curioso que dentro daqueles casos que o governo não admite, entendendo? Mas tá ali. Pessoa machucada, queimada. E não é só privilégio deles, não. Aqui perto de Gromogol, nós temos um caso do pessoal que foi em 1982, estava acampado, né? Eles estavam namorando e no outro dia ia chegar a turma deles, tanto que eles estavam naquela barraca que tinha antiga, que cabia 7 pessoas, tinha varanda e tal, né? E de repente, por volta de 2 e pouco da madrugada, aquilo clareou igual o dia e a barraca começou a esquentar. E eles, assim, ficaram apavorados e tudo, e ela pegou, abriu o zíper da barraca e saiu correndo para debaixo de uma árvore, de um mato próximo, né? Mas aí a luz apagou e o rapaz foi correr já cego com aquela claridade, né? Tropeçou, machucou e tudo, mas, enfim, se salvaram. Agora, o mais curioso disso aí é que no outro dia eles acordaram com aquela sensação de insolação, sim, sabe? Meio forte mesmo. E eles ficaram praticamente uma semana passando mal, vomitando, tendo diarreias, sabe? E consequência dessa luz. E aqui próximo a Diamantina nós tivemos um outro caso semelhante, só que eram vários casais que estavam acampados, somente um que estava mais próximo à cachoeira que teve viu essa luz e também apresentou os mesmos casos. Só que num caso desse aí, por exemplo, a coitada da menina morreu 2 meses depois. Nossa Senhora! Semana passada mesmo a gente falou, né? Sempre pessoas que tiveram esse tipo de contato com o OVNI ou com seres, né, não identificados,
tiveram alguma coisa no futuro, né? Algum problema, né? O caso do Ocilo mesmo, o seu Ocilo morreu, foi leucemia, Leucemia, né? Ninguém sabe dizer, o médico mesmo falou, olha, um senhor de 71 anos, né? Desenvolver esse tipo de doença e morrer, no caso dele não era leucemia. Não tinha histórico no familiar, né? E mais interessante foi o Joaquim Eloy também, só que o Joaquim Eloy é longevo, né? Ele Morreu com 102 anos, mas as sequelas do braço e do olho, né? Ficaram. Inclusive, o caso de Joaquim Eloy, que o Albert falou na semana passada, que ele ficou cego, né? O objeto pousou e ele usou o braço para tampar a visão, o braço ficou dormente 6 meses e ficou cego, a visão dele foi perdendo aos poucos, né? E é interessante, quando eu fui fazer um trabalho para a revista sobre o Joaquim Eloy, eu descobri outros casos similares ao dele em várias partes do Brasil. Um caso lá da Bahia, que aconteceu em 97, do agricultor Raimundo, de 49 anos, bem similar ao Joaquim Eloy. De madrugada ele escutou um barulho lá de fora, os animais muito agitados, né? Cabras, né? E quando ele saiu, ele viu um objeto muito luminoso, ele também não conseguiu identificar o formato, igual o Joaquim Eloy também. A luz era tão intensa que você não consegue observar, né, o formato. E aí ele ficou olhando para aquele objeto, e o objeto ele não estava pousado, ele estava mais ou menos a 1 metro do chão. E aí ele diminuiu a intensidade da luz e foi embora, estava perto de um cajueiro o objeto. E ele começou a sentir uma ardência muito forte nos olhos, eles tiveram que correr com ele para o hospital, e ele ficou cego. Esse fato foi anunciado no jornal lá da Bahia, porque aqui, como está só na pauta, eu acabei esquecendo de pautar, mas saiu na edição número 2 da OVNI Pesquisa. Mas também não devemos descartar o caso do José Antônio da Silva, o soldado, que teve a perna diminuída em 4 centímetros. Ele foi largado aqui, ele foi pego aqui na Fazenda Jaguara, Pedro Leopoldo, deixado lá em Colatina, no Espírito Santo. Quando ele pegou o trem, que ele voltou para Belo Horizonte, ele chegou aqui todo queimado, assim, todo arranhado, com aquele escafandro que eles colocaram nele, né? Então, quer dizer, esses casos são recorrentes, e ele mesmo falou que ele sentia muita dor no corpo. Então, essas coisas têm que ser relatadas, porque as consequências do pós-contato são grandes. E nós estamos falando aqui até agora só de físicas, agressões físicas. Agora, depois nós vamos ver as agressões psicológicas. É o que aconteceu muito no Pará, né? No Pará, exatamente. Lá além das sequelas físicas, deixou também sequelas psicológicas, como no caso da Silva Mara, que praticamente, né, ficou com problemas mentais e se isolou depois que ela perdeu a criança, derivado de ela ter sido atingida 2 vezes por um raio verde de um objeto voador não identificado. Mas tem um caso aqui que aconteceu em Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas, do pessoal que estava no trailer, esses trailers de acampamento, né? E eles viram uma luz muito forte do lado de fora. E na hora que a luz era tão intensa que, segundo o cara, a luz atravessou a lataria do trailer. Parecia que ela tinha ficado transparente. Olha. Ele conseguia ver os rebites, assim. Falou que era como se ele estivesse olhando uma chapa de raio-x. E vou surpreender porque, agora falando aqui, lembrando, o Úvio tem no arquivo dele um caso aqui do bairro Renascença, que a casa ficou toda transparente. Como é que é? A casa ficou toda transparente. O rapaz falou assim, meu filho, o que está acontecendo aqui? A nossa casa está parecendo que é de vidro. Aí o menino acordou e falou, pai, o que é isso? Vamos sair daqui. Aí a luz lá em cima apagou, a casa foi voltando ao normal. Ninguém deu muita atenção a esse caso. Gente, que loucura isso. Porque falaram assim, isso é bobagem, isso aí é fantasia. Mas depois começaram a aparecer casos de automóveis na zona rural. Aquele caso agora eu não vou lembrar o nome, eu já falei dele aqui. Já falou nesse caso. Junto com o caso do José Antônio da Silva, ele também foi deixado no Espírito Santo. Ele foi abduzido, né, sequestrado, né? O carro dele também ficou transparente, ele estava dentro do carro e ele viu o motor, ele viu o asfalto, o carro dele ficou transparente. Gente. Eu falei esse caso aqui, agora não estou lembrando o nome da pessoa, mas depois até o final do programa eu lembro. E esse pessoal todo ficou com alguma sequela no futuro? Não, ele não. Ele não ficou com sequela, não. Mas o caso dele é interessante, já que só para que ele deu carona um dia antes do sequestro dele para um rapaz. Sim. Olha que interessante. Aí depois ele foi sequestrado 2 vezes. Na segunda vez que ele foi levado dentro da nave, ele viu esse rapaz dentro da nave. Olha.
E ele viu uma cópia dele, idêntica a ele. E ele viu várias pessoas lá iguais. Então, isso o caso dele, se não me engano, foi em 70 e pouco, 80. Foi 70, foi numa época em que, assim, essa coisa de clonagem... Isso não era conversa falado, não se cogitava, né? Então, ele era uma pessoa que não tinha tanto conhecimento à época para criar uma narrativa. E ele foi encontrado, à época, desmaiado na beira da estrada. Ele foi encontrado por um guarda rodoviário. Então, o caso dele é muito cheio de detalhes, né? Igual o caso do José Antônio da Silva. Mas, voltando aqui ao caso aqui do Carmo do Rio Claro, do trailer, e aí o nosso pesquisador lá, o Mauro Silva Luz, que fazia parte do meu grupo, depois ele saiu, já não tenho mais contato com ele, mas um pesquisador fantástico. O carro em que puxava o trailer, teve a parte, ela é toda danificada, toda. E aí o pessoal trocou essas peças e jogou fora. Eu falei com ele, rapaz, mas você tinha que ter pego essas peças, né? Tá vendo, a gente mais uma vez? fazer Aí ele correu lá na oficina, falou, não, já foi pro lixo, né? Que ele joga nos tambores, né? Então, são coisas que são importantes para a pesquisa ufológica. Por quê? Porque ali você pode aferir o que provocou aquilo. Sim. Aí você leva num especialista e fala assim, olha, para essa peça aqui queimar, o que precisa de um calor externo? Olha, precisa disso e disso e disso. Então, é através dessas pesquisas que a ufologia ela vai criando os seus parâmetros, né? Aí tem uma imagem aí, número 5, que eu vou pedir para pular essa aí, ó, tá vendo? Olha que interessante, ó, Fernanda, isso aí é uma estatística feita, né? Sobre as cores das luzes que são vistas dos objetos e o que elas provocam. Olha que interessante. Para você ver, as luzes brancas e amarelas, elas perturbação da visão, náuseas e queimaduras leves, né? E também amnésia. As cores azuis e violetas, paralisia, manchas na pele, queda de cabelo e dores no corpo. As vermelhas, né? Queimaduras de até 3º grau. Gente, Aqui na Serra do Cipó, as mais observadas são as brancas, as amarelas e as vermelhas, né? As tonalidades. E lá no Pará é o contrário, é verde. Né? As verdes provocam manchas, náuseas, queimaduras graves e morte por leucemia. Nossa. E bate justamente com o que ocorria no Pará, na época da Operação Prato. E, aliás, nós estamos fazendo tentando fazer uma estatística, que é aquela do sangue das pessoas. Entendeu? Se tem uma conexão com o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo da pessoa. Então, eu consegui já de 2 pessoas que foram atacadas lá no Pará, e as 2 têm o sangue A positivo. olha. É A positivo, É né? positivo. É positivo, né? Não sei se é coincidência. Aí, eu estou tentando de mais 2, mas estou tendo um pouco de dificuldade. Bom, e aí, por fim aqui do gráfico ali, ó, as luzes laranjas, que provocam paralisia e vermelhidão na pele, né? Que é muito comum, porque os casos pesquisados aqui na Serra do Cipó, as pessoas ficam expostas a essas luzes. Então, aí isso é muito bem documentado, principalmente nos arquivos do UVIL, né? No livro meu que vai ser lançado mês que vem, tem vários casos de contatos próximos a luzes, né? Eu até vou fazer um spoiler aqui. O pessoal que, na hora que estiver terminando o livro, que eu estou tendo a honra de fazer o prefácio, a última página você já pode esperar que depois desse vem mais 3 capítulos, tá? Porque não cabe, é muita coisa, sabe? Muita coisa, né? História. Verdade. Muita coisa interessante, bem documentada. Não, o livro são 34 anos de pesquisas, né? Então, lógico que não coube tudo no livro, mas assim que o livro sai da gráfica, eu venho cá e faço o lançamento oficial aqui na Rádio 98. Claro. Mas tem um caso aqui, que ele saiu na edição número 17 da OVNI Pesquisa, que foi a especial da Operação Prato, né? A Keline Borges, ela fez um apanhado de todas as reportagens que saíram, né? Durante aqueles ataques que teve lá no Pará. Então, aqui são vários, mas olha, eu vou pegar um só que é interessante com relação às luzes, né? Olha para você ver aqui, a reportagem do dia 8/10 de 77. Relatos de moradores de Santo Antônio do Ubituba, vilarejo de Vigia, que foi lá em Vigia que começou a Operação Prato. O prefeito de Vigia acionou a Força Aérea Brasileira para que fosse lá pesquisar o que era aquilo, né? Então, um caso como de Abel e sua esposa, América Trindade, que foram focalizados pela luz e ficaram petrificados, sem poder se locomover, gelados, com as pernas trêmulas e sem conseguirem gritar.
Segundo foi apurado pela reportagem do jornal, em Igarapé-Açu, teria ocorrido 3 mortes, sendo rapazes e uma mulher não identificados. Os quatro filhos do senhor Valeco foram atingidos por um estranho fenômeno, que levou os 4 a desmaiarem ao mesmo tempo e sem nenhum motivo aparente diante dos olhos de sua mãe. As crianças receberam atendimento médico, porém sem nenhuma explicação satisfatória para as possíveis causas, né? Posteriormente, o filho mais velho do casal foi novamente atingido pela luz. As crianças relataram que uma espécie de raio de calor descia do alto em direção à sua cabeça e provocava perda de consciência. Então, aqui é um de mais de centenas de ataques ocorridos lá no Pará, de luzes que atingiu a população e que fez que deflagrou a Operação Prato da Força Aérea Brasileira. Então, você imagina o que não existe naquela orla que vai ali da Ilha de Colares até o Maranhão. Você vê, se vocês pegarem o Google Maps, vocês vão observar o que existe ali. Nada. Até nos dias de hoje, nós estamos na década de 40, 30, 20, daí para fora, porque não tem recurso, não tem nada, nem internet, não tem nada. E os ribeirinhos que moram ali, que vivem da pesca, vocês podem esperar, eles têm história. E nós estamos já preparando uma viagem para descer aquela região ali, até no Maranhão, entendendo? Para pegar essa turma e conseguir casos pretéritos e até casos recentes. Agora, eles não têm com quem relatar. Entendeu? Não existe pesquisadores que vão naquela região ali do Maranhão, pegando para cima. Ali. Tem lugares, tem lugar, por exemplo, lá, Cocos, uns vilarejos chamados Cocos. Ali do Marajó também, né? Não, não, isso eu estou falando do Maranhão. Ah, do Maranhão, então, né? se você pesquisar aqui, você vai achar coisa. Agora, por que eles estão agindo lá? Não tem luz elétrica, não tem internet, praticamente naqueles lugares mais isolados, né? Então, ali é o lugar propício para eles fazerem as coisas que eles fazem. Inclusive, né? no meu livro, eu tenho um trecho lá que eu explico, né, o que o Matheus perguntou, por que hoje, século XXI, 2024, os relatos não aparecem tanto como nas décadas passadas. Eu explico muito bem isso lá. Eu falo o seguinte, que mudou o comportamento do homem do campo. A gente foi fazer uma expedição na Chapada Diamantina, a gente viu o pessoal tocando boi de moto. Boi de moto. Antigamente era a pé com a vara. Até um abraço pro Elvando Neto aí, que nos levou lá na Chapada Diamantina. E data máxima consciência vem na nossa causídica, doutora Queline. Mas aí, o que acontece? O comportamento do homem do campo mudou. Antigamente, eles andavam muito a pé à noite nas estradas rurais, eles andavam de cavalo. Então, qualquer coisa que brilhasse no céu chamava atenção. Hoje não, eles andam de moto, de carro, tem televisão, tem celular. Por exemplo, aqui em Tabuleiro, quando a gente foi lá as primeiras vezes, né, Albert? Só tinha luz elétrica no miolinho ali do vilarejo. As casas em volta não tinha luz. Então, o cara chegava da roça, o que ele fazia? Vou lá pro boteco tomar cachaça, bater papo com os amigos. E era interessante, assim, que todos eles andavam com a lanterna enfiada no bolso. Porque depois que dava ali 11 horas, aí cada um começava a ir embora. E às vezes eu ia conversar com alguns deles, achando que eles moravam perto, tinha que andar 8 quilômetros para chegar na casa dele à noite. Então, praticamente Nossa, isso é que é vontade de tomar cachaça, hein? Cachaça boa. Cachaça boa essa, andar 8 quilômetros. Mas é o que eles têm ali para Cachaça fazer, boa né? essa, Lá no 8 Bar do Emerido, quilômetros. por exemplo, contar um caso engraçado. Foi uma das primeiras vezes que eu tomei cachaça na minha vida, que ele falou, compadre, isso aqui é muito bom. Ele pegou, botou um pouquinho de pinga no copo, o Breno tomou virando, porque o Breno era acostumado, um amigo meu, inclusive, já falecido. E eu peguei e tomei uma também. Depois ele mostrou a garrafa e tinha 2 escorpião lá dentro, né? Nossa. Isso é um clássico. Cobra. Isso é um clássico. Mas Agora, aí... Paulo, tem um caso curioso também lá do Tabuleiro, do defunto que eles estavam velando. Não, mas quem me contou foi o padre, né? Eu conversando com o padre lá, que o padre é uma igreja muito pequenininha. Igreja não, é uma capelinha, né? E ele só ia lá quando precisava, porque não tinha nem condições dele morar lá, o padre. E eu conversando com ele, ele falou comigo, olha, aqui até velório foi interrompido por causa das luzes, né? O pessoal transportando o caixão e a luz veio e todo mundo largou o caixão no chão e saiu correndo.
Isso o padre me contou, né? Inclusive está no meu livro, esse relato, né? Mas aí mudou, quando a gente começou a ir lá em Tabuleiro em 91, 92, você chegava no alto assim, antes do carro descer, você vê aquelas casinhas. Aí, depois de um tempo, começou a vir as parabólicas, né? A parabólica era maior que as casas. E aí o pessoal chegava da roça, que era uma novidade para eles na televisão. Com certeza. Então eles chegavam e iam lá ver novela. Aí diminuiu aquele fluxo de pessoas andando ali à noite, né? E é o que explica a redução da observação dos objetos, não que o fenômeno tenha diminuído. Entendi. O que mudou foi o comportamento das pessoas, né? E aí o Cláudio falou, o fenômeno foi migrando mais para as regiões mais afastadas, igual a região norte de Minas, em Jequitinhonha. Sim. Eu e o Alves está tentando ir lá já tem muito tempo, vamos ver se a gente consegue ir lá, né, Alves? Vamos ver se a gente consegue naquela região ali, porque é muita coisa. Se pegar de Malacacheta, Rubim, Pedra Azul, aquela região toda ela, inclusive Pedra Azul é recheado de casos. Eu fui naquela região onde foi gravado o Grande Sertão Veredas, né, que é quase divisa com a Bahia, fim de mundo mesmo, né? E o que eu peguei de casos de relato, porque a gente foi lá para pesquisar a queda de meteorito, eu e o Márcio, né? Um abraço para o Márcio lá na França. E o que a gente coletou de casos de observação de OVNIs foi espantoso, porque é uma região assim, quase a divisa ali mesmo, sabe? Não tem nada. Sim. Rio Paracatu, aquele negócio todo, né? E então, assim, Minas Gerais é um mundo, né? É um continente de tamanho. E você pegar 1 ou 2 grupos para cobrir tudo isso é quase impossível. E só para fazer um paralelozinho, o caso Sebastiana, quando o caminhoneiro ficou de me levar até a casa dela, eu estava num bar, esses barzinhos de roça, né? Chama Venda, né? E o camarada estava me contando, falou, tem um caboclo que passa aqui sempre, que ele tem um caso do pai dele que foi levado até a bordo desse aparelho, e lá esse cara com ele lá 2 dias, e quando ele saiu, ele viu uma cópia dele dentro da nave. Igual o caso. Quer dizer, um lugar assim completamente isolado, isso em 1981. Sabe? Então são coisas assim que deveriam ser, mas infelizmente eu não encontrei com esse camarada. Mas, Fernando, não é perto. Né? Mas assim, com relação ao tema de hoje, as radiações, então assim, aqui foi só uma pequena amostra. Sim. O fenômeno nos apresenta esse perigo real e imediato, né? Que é você estar exposto ali a algum tipo de luz que emite uma radiação que a gente não conhece. A gente falar aqui que tipo de radiação é essa é um chute, mas é uma coisa que a gente sabe que provoca essas sequelas, né?